Tem esse episódio de Bob Esponja que é muito bom, mas ao mesmo tempo ele me passa uma sensação meio ruim quando eu assisto, porque ele retrata perfeitamente a forma como a procrastinação é um grande problema na vida das pessoas e como elas se sentem ansiosas e preocupadas conforme vão adiando aquilo que precisa ser feito. Ele começa com o Bob Esponja em uma aula na escola de pilotagem, recebendo uma tarefa bem importante que deveria ser feita em casa. Essa tarefa precisava ser entregue logo na manhã seguinte e consistia basicamente em escrever uma redação de 800 palavras sobre o que não se deve fazer em um farol fechado. E obviamente, por conta do prazo curto, já existia uma certa pressão ali. Ele precisava começar a escrever o mais rápido possível. No começo, Bob Esponja está extremamente animado para fazer essa redação e pensa que vai ser uma tarefa fácil demais e que vai ficar incrível depois de concluída. Porém, logo depois de escrever o título, ele fica horas só olhando para o papel e pensando, paralisado, sem fazer absolutamente nada. E nesse momento, percebe que aquilo poderia ser um pouco mais difícil do que tinha imaginado. Quando ele se levanta e olha pela janela, se dá conta de que o dia estava muito lindo. E todos os amigos dele estavam lá fora, se divertindo pra caramba, sem nenhum tipo de preocupação. O que deixa o Bob Esponja um pouco desanimado por não poder fazer o mesmo. E a coisa mais comum do mundo é a gente ficar com esse sentimento de injustiça quando tá preso a uma tarefa complicada e importante e que vai demorar uma eternidade para ser feita, enquanto todos à tua volta parece que estão fazendo as coisas mais interessantes do mundo naquele momento e não precisam passar pelo mesmo que tu, ou então já passaram, e isso só torna as coisas ainda piores e faz com que a gente coloque ainda mais pressão em si mesmo para terminar isso de uma vez, mas mesmo assim não conseguimos. O Bob Esponja é capaz de resistir à tentação de ir lá fora fazer outra coisa e repete para si mesmo que tinha tempo à vontade, porque ainda eram só 6 horas. Ele então diz que se sentiria melhor para escrever depois de fazer alguns exercícios, mas quando acaba, fica se distraindo e brincando com a cadeira. Logo em seguida, diz que precisava alimentar o Gary, mesmo que o bichinho claramente nem tivesse com fome naquele momento. Depois disso, ele limpa toda a cozinha ao ponto de ficar literalmente brilhando, sendo que quase nem estava bagunçada antes dele começar, e isso com certeza podia esperar um pouco, não era mais urgente do que a redação. O que de fato estava acontecendo ali era que o Bob Esponja estava arrumando diversas desculpas e se agarrando a qualquer tipo de distração que o mantivesse, nem se fosse por mais um minuto sequer, longe da tarefa que ele precisava concluir. E sinceramente, chega a ser engraçado o quanto isso é real. A gente fica dizendo para si mesmo que só vai fazer mais isso ou aquilo antes de começar, que só vai resolver esse problema ou cuidar daquela coisa primeiro, mas a realidade é que a gente só tá mentindo para si mesmo e arrumando ou então aumentando esses problemas à nossa volta que na verdade nem existem, ou se existem não são mais urgentes do que a tarefa que a gente precisa terminar naquele momento. Essas pequenas distrações que surgem de todos os lados e parecem ser infinitas vão adiando o que a gente quer evitar de pouco em pouco, e o motivo de serem tão confortáveis assim é que sustentam uma mentira que contamos para nós mesmos, a de que só não estamos sendo produtivos e começando porque estamos ocupados cuidando de outra coisa, e isso momentaneamente ameniza um pouco a nossa culpa. Diz que tá tudo bem, mas não importa o que tu tá fazendo, essa culpa continua lá no fundo da tua mente, em algum lugar. Não te deixa em paz, não desaparece, porque tu sabe que aquilo tá errado. E assim como um relógio irritante que fica fazendo tic-tac sem parar, essa culpa segue nos dizendo que o tempo tá acabando. Depois de um tempo, Bob Esponja percebe que perdeu horas com um monte de afazeres menores e distrações e diz pra si mesmo que precisava voltar ao trabalho agora, ou melhor, começar o trabalho. E então ele começa, passa um bom tempo escrevendo e aparentando estar muito focado na redação, só que quando para, a gente descobre que ele não tinha feito praticamente nada e passou todo aquele tempo escrevendo somente uma única palavra de uma forma bem detalhada. Mas aquele pouco já foi suficiente para ele dizer que precisava de um intervalo e seguir se distraindo com tudo que podia ao redor. Restos de borracha no papel, fazendo um lanche, conversando com o Patrick e por aí vai. Até que chega em um
determinado momento, onde Bob Esponja acaba dormindo na mesa e tem um pesadelo bizarro, onde várias alucinações ficavam cobrando a tarefa que ele não tinha feito e repetindo que ele não iria conseguir a tempo, porque ainda faltava muito e não tinha nem começado ainda. E nesse pesadelo a casa dele começa a pegar fogo e deixa ele muito nervoso e também com muito medo, se sentindo completamente encurralado pelas próprias escolhas. E esse pesadelo e essas alucinações no desenho basicamente são a representação de tudo aquilo que vai crescendo dentro de nós conforme as horas vão passando e o tempo vai ficando cada vez mais curto. As alucinações são o medo, a ansiedade, a vergonha, a preocupação e a culpa constante que vai nos consumindo aos poucos de uma maneira terrível e inevitável, conforme a gente segue correndo para longe das nossas responsabilidades e tarefas importantes. São os pensamentos que surgem e ficam repetindo que somos inúteis, que não aprendemos nunca porque é sempre do mesmo jeito, né? E que a gente deveria aceitar que merece falhar e sofrer por toda essa incompetência e por toda essa incapacidade. A cada segundo que passa, tu se sente mais perdido e mais distante do que precisa ser feito. Tu se sente em outro mundo. Tu se sente mal, trancado em uma sala, onde o problema vai além de encontrar a chave, porque parece que, a esse ponto, as portas já sumiram. Eu devia ter começado antes, eu devia ter tido essa ideia, eu devia ter feito desse jeito, eu devia ter me esforçado mais, eu devia ter me distraído menos, eu devia ter feito o que devia ser feito. Eu devia. Não, eu devo. Não precisa ser perfeito, não precisa ser tanto, não precisa nem ser bom, mas precisa ser. Se levanta e faz alguma coisa. Qualquer coisa. Começa de algum lugar. Qualquer lugar. E se a essa altura a sala já não tem mais portas, a hora de colocar uma parede abaixo é exatamente agora. Não daqui 15 minutos, não daqui meia hora, não amanhã. É agora. Não abrace esses pensamentos que surgem somente para te fazer se sentir ainda pior consigo mesmo, porque senão pode ter certeza que eles vão te engolir vivo. Acima de tudo, a gente tem que sempre cuidar da nossa saúde. Tem dias em que simplesmente não tem como ser produtivo. Tem dias onde as pessoas acordam e só querem fugir de tudo e evitar qualquer tipo de conversa desnecessária, qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de besteira, qualquer tipo de compromisso, porque essas pessoas estão cansadas demais, de um jeito que só elas são capazes de entender. E não tem nada de errado em estar cansado. Tu não é o culpado, um inútil, ou precisa sofrer por causa disso. Tu só precisa de noites de sono um pouco melhores, de um café, de uma conversa sincera com um amigo real, de um abraço, de um tempo.